Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tenham um bom dia. Mais uma oportunidade de aprender do Senhor através da revista A Palavra Viva, Cosmovisão Cristã, orientação bíblica para o entendimento da realidade dos nossos dias. O editor responsável por essa revista é Cláudio Antônio Batista Amarra e teremos mais uma oportunidade. Que esse dia seja abençoado na sua vida, na vida da sua família e que você possa compartilhar também esse momento com os seus amados agora em casa. Então vamos começar a nossa lição. Começar com o texto básico em Lucas 12, de 15 a 21, que eu gostaria de ler com os irmãos. Diz assim a palavra do nosso Deus, do nosso Senhor. E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-lhe então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto. Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Bom, então vamos às leituras diárias, né? Eu sei que se caso você não teve a oportunidade de pegar uma cópia da sua lição lá no nosso templo, a nossa capela, né, onde temos as nossas aulas, aqui estão a leitura diária. Então, dá uma pausa nesse vídeo, fotografe esse slide e tenha a oportunidade de embasar esse estudo com a leitura diária. Então, não tem problema, eu espero. Pare o vídeo, clique e depois volte aqui. Vamos compartilhar um pouco mais. Tratamos nessa revista a filosofia da dualidade inaugurada por Platão. Se esse assunto ficou um tanto estranho, não tem problema. Se quiser, volta lá no YouTube, no nosso canal. Tem uma playlist específica da Cosmovisão. As aulas anteriores estão lá. Então você poderá acompanhar esse assunto que trata esta revista. Bom, na aula passada, ministrada pelo professor Júlio e o Josival, no YouTube, é a lição que você vai encontrar lá. O tema foi o trabalho na cosmovisão cristã. Aqui está a dualidade. É um mal necessário ou um bem necessário? A conclusão de ambos nos orientou a pensar no trabalho como um bem necessário. Hoje trataremos do consumismo na cosmovisão cristã e a sua dualidade, a religião dos shopping centers. E para falar de consumo como a troca pelo salário, ou seja, o trabalho adquire bens e serviços. Vamos refletir com os olhos dos filósofos e expoentes desse tema, de quem inaugurou o pensamento econômico vigente até os dias de hoje. Então vamos olhar para esses senhores. Então vamos lá. Esses dois filósofos, e no caso do Marx, também economista e um historiador, um sociologista, né? Karl Marx e Friedrich Engels trataram de forma extensa o assunto trabalho em sua obra O Capital, começando pela frase que destaca:
O trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Da sua obra, O Capital, extrairemos um dos conceitos básicos, o que trata sobre o consumo, porém, sob a perspectiva da cosmovisão cristã. E apenas para efeito de esclarecimento, consumo não é um termo utilizado por Marx e Engels. O termo utilizado na sua obra, O Capital, é os valores de troca e de usufruto. Esse é o termo que eles utilizam, que hoje nós chamamos de consumo. E para ter uma ideia muito clara de o quanto esse tema é importante, o trabalho e o consumo, Karl Marx dedicou 15 anos da sua vida para elaborar essa grande pesquisa científica que foi traduzida no livro O Capital. E ele morreu nesses 15 anos, ele acabou morrendo, ele só produziu um único volume, né? São 3 volumes, O Capital. São mais de 2.500 páginas. E o seu amigo e o seu grande colega, Friedrich Engels, terminou os 2 últimos livros do Capital, com uma série de anotações, detalhes que Karl Marx tinha deixado quando morrera. Então, ele é muito profundo. É importante que a gente saiba disso. Porque esta obra, ela não é uma obra apenas de prateleira, não. Ela ainda hoje é a principal teoria econômica nos países de uma forma geral, sejam eles capitalistas ou socialistas, né? Estão aí presentes no nosso dia a dia de alguma maneira. E para isso, para que a gente possa entender como isso influencia e influenciou e ainda continua influenciando a nossa vida, nós vamos começar estudando e até exemplificando e compreendendo uma das obras sobre a perspectiva de produção. Buscamos a proposta de produção em massa e consumo em massa, que foi entendida por Henry Ford em 1920. Então, aqui temos o ciclo virtuoso de Ford. Termos a noção básica nos leva a melhor compreender a dinâmica do consumo. E pela ideia primária que, ao obter resultado da venda da sua força de trabalho ao capitalista, em troca do salário acordado, e a troca deste salário por bens e serviços, alimentando assim o ciclo virtuoso que destacamos aqui, elaborado por Ford, inaugurado por Henry Ford. Agora, precisamos entender 2 aspectos bastante importantes, que são os que tratam aqui os altos salários e o consumo. Aqui está a chave do que nós precisamos compreender a respeito desses 2 assuntos. O capitalista tem o desejo de aumentar o consumo para que a produção aconteça. Então é necessário estimular esse crescimento do consumo. E é preciso investir no desejo do consumo. Algumas ferramentas foram utilizadas lá no primórdio da industrialização. Esses instrumentos foram aperfeiçoados com o tempo. Primeiro vieram os flyers, depois os jornais. Alcançavam, num primeiro momento, os flyers, um grupo de pessoas locais. Depois os jornais, as cidades.
Depois os rádios, outras tantas cidades. E veio a TV, que começou a, a ter uma dimensão muito maior territorial, né? E mais recentemente nós temos a internet. Portanto, você é alcançado por um meio ou por outro. O capitalista, e aí muito mais recentemente, notou que as mídias de massa não atingiam os diferentes desejos que surgiam. Cada um de nós tem um desejo diferente para cada produto. Então, os investimentos focaram em argumentos e no foco deste crescimento. Bom, compreender esse ciclo significa compreender as crises econômicas no seu contexto de uma forma geral. Por exemplo, aqui se encontra o Brasil e o mundo de uma forma geral. Isso nos leva a compreender que nossa dificuldade não está na oferta de produtos. Não, nós temos produtos de tudo quanto é espécie, cor e sabor que desejamos. E os serviços? Serviços que são aqueles serviços até produzidos diretamente aonde você estiver. Seja na sua casa, seja no seu escritório, seja onde for. Não, o problema não é de demanda, e sim pela falta de ganho, seja do cidadão, mas igualmente da indústria, principalmente do cidadão. E hoje, no caso do brasileiro, corresponde cerca de 1/5 da população brasileira ativa, o que resulta em 79,3% das famílias endividadas, segundo a Confederação Nacional da Indústria. Mas voltemos ao ciclo virtuoso de Ford. Deixamos uma pergunta do capitalista lá, né? Como alcançar o consumidor para aumentar o consumo? Em tempos de internet, né? Tempos de internet, no que o capitalista, ou em quem está pensando o capitalista? Sim, o capitalista está pensando em você, o consumidor, o indivíduo. É óbvio que para te alcançar e estimular o seu consumo, algumas coisas hoje são diferentes. Ele utiliza os seus hábitos, as suas relações pessoais, a região que você mora, o seu nível social, o seu nível educacional, mídias sociais que você utiliza aí no seu celular, enfim, tudo que possa ser utilizado pela ciência dos dados para ofertar produtos e serviços sob medida para você. Esses são alguns grandes alimentadores de algoritmos selecionadores de possíveis clientes, entre eles você. Bom, eu gostaria de ter aqui uma pergunta, ou de deixar uma pergunta. Se tem alguns motivos para que esse capitalista incentive o seu consumo. E os instrumentos que utilizados nos dias de hoje, quais desses instrumentos te alcançam? Mas mais importante do que isso é como que você reage a este apelo que você acabou de pensar. Que instrumento te alcança com mais facilidade? Em suma, o que nós precisamos saber de fato é qual é o seu nível de consumo. Ele é alto, ele é moderado, ele é leve, você é um anticonsumo, ou você, na realidade, como é levado a esse consumo? Você consome por impulso, por lazer, por necessidade? Bom, esta é a ciência que nos identifica individualmente. Vou deixar mais uma pergunta. Isso é bom ou mal?
te alcançar por esses instrumentos e saber como você consome, isso é bom ou é mal? A ciência está aprendendo muito mais sobre você, mesmo que você não queira, mas ela está aprendendo. Então, tenho mais uma pergunta para você. Você considera bom ou mal ao ser abordado pelo vendedor ou qualquer outro meio, até pela internet, pelos seus gostos e preferências? Ou seja, quando você abre o seu YouTube, quando você abre o seu WhatsApp, que vem uma mensagem que parece que foi escrita para você, qual é a tua reação? É interessante pensarmos nisso. Mas eu quero antecipar uma coisa. Aqui pelo YouTube não tem jeito da gente ter tanta proatividade. Então já fica aqui o meu convite para que você vá lá para a igreja, esteja presente conosco para a gente ter esse tipo de confronto. Mas eu quero ir adiante. É te dizer, te antecipar o seguinte: o consumo em si não é um problema. O consumo em si não é uma maldição. O trabalho que você teve no seu dia, no dia de ontem, você trabalhou, você dedicou o seu tempo pelo seu salário. E por conta desse salário, você vai desfrutar dele. Você vai desfrutar adquirindo bens, adquirindo serviços, pagando suas contas. E isso tudo, na realidade, é bom. É isso que move a sociedade. Porém, existe um limite. Existe um nível para que as coisas aconteçam de uma forma saudável. E quando não é saudável? E quando o consumo passa a ser algo muito complicado para que você controle? Respondendo às perguntas que acabei de fazer. Bom, no final desta avalanche de informações a seu respeito, você é o consumidor prêmio, ou seja, somos qualificados e impulsionados ao consumo. Porém, na inversa, temos o empoderamento do consumidor, indivíduo. Temos tanta importância que, como consumidores, temos uma lei própria, promulgada em 11 de setembro de 1990. Esta é a chave para ter o consumo consciente. O prazer de ver o resultado do trabalho em bens e ou serviços, ele deve ser preservado. Porém, ele, ele tem que ser um consumo consciente. Portanto, somos senhores e senhoras do poder sobre o consumo. Mas o que ocorre na inversa dessa ideia? E, novamente, como estava tratando o que não é o consumo consciente, o que significa isso? Como é que podemos enxergar esse outro lado que não é tão bonito assim? O outro lado é o consumo desacerbado. E, por consequência, o indivíduo na busca insana por mais ganhos. E quem sabe a sorte lhe sorri e a riqueza pode lhe ser um presente. Novamente o dualismo, uma bênção ou uma maldição. Trabalhar tanto pelo dinheiro ou de acumular riqueza, como é que nós podemos enxergar esta maneira de, de ver o nosso esforço se tornar algo prejudicial à nossa saúde, até à nossa moral?
O consumo desacerbado mostra um indivíduo doente. Porém, o que está errado ou doente? A riqueza que o indivíduo possui ou o seu caráter? A palavra a palavra nos mostra que é possível alcançar a riqueza pelo trabalho ou por herança e da mesma forma manter uma fé inabalável e permitir que esta riqueza seja um dom a ser compartilhado. Vamos refletir isso em Eclesiastes 5, de 10 a 17. E eu vou ler com os irmãos. Diz assim, Eclesiastes 5, 10 a 17. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é vaidade. Quando se multiplicam os bens, multiplicam-se também os que comem. E que proveito tem o seu dono, senão o de vê-los com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a saciedade do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol. Riquezas foram guardadas por seu dono para o seu próprio dano. E as mesmas riquezas se perderam por qualquer má aventura. E havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim também se irá, nu como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na mão. Ora, isso é um grave mal, porque justamente como veio, assim há de ir. E que proveito que vem de ter trabalhado para o vento, e de haver passado todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado, enfermidade e aborrecimento? Mas a palavra não fica só nisso. Ela também mostra o outro lado do que é ter condições ou ter a riqueza de uma forma mais positiva. Vamos ver em Eclesiastes 5, de 18 a 20. Diz assim: Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, alguém comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com o que se afadiga debaixo do sol. Todos os dias da vida que Deus lhe deu, pois esse é o seu quinhão. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, e poder para desfrutá-los, receber o seu quinhão e se regozijar no seu trabalho, isso é dom de Deus. Pois não se lembrará muito dos dias da sua vida, porque Deus lhe enche de alegria o coração. O que notamos no texto de Eclesiastes e o que podemos resumir dele, se é que podemos, é que a riqueza ela deve estar a serviço do próximo. E para que se serve a riqueza, se não para compartilhar? E se não a temos, ainda assim podemos dividir o nosso pão. Vamos ler mais um trecho da palavra, que está em Lucas 10, de 25 a 37. A imagem aqui mostra, né, já o que diz o texto. Aqui nós temos um samaritano, né, socorrendo um judeu que tinha acabado de ser roubado, né, e espancado na estrada entre Jerusalém e Jericó. Vamos lê-la. Diz assim em Lucas 10, de 25 a 37. E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem. Faze isso
e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, e vendo-o, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levantou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faze tu o mesmo. Bom, como nós estamos tratando de riqueza, vamos focar nesse ponto aqui. O que parece, nesse texto que o Senhor propôs ao doutor da lei, mostra que aquele samaritano não era um samaritano qualquer. Era um samaritano de uma certa posse. Porque além de dar os primeiros socorros, permitiu que na pousada que ficou, tratassem e pagou para isso. No exemplo anterior do samaritano, o Senhor Jesus não se preocupou muito com a situação econômica do samaritano, mas deixou claro que o samaritano ele tinha alguma posse que pudesse sustentar aquele homem por mais algum tempo até que se recuperasse, fosse o custo que fosse. Mas aqui nós temos novamente um outro ensinamento do Senhor Jesus. E ele, se naquele ele não se preocupou com a questão econômica do samaritano, muito pelo contrário, pareceu passar a ideia de que o samaritano não tinha um problema econômico, financeiro, para suportar aquela hospedagem e todos os curativos e remédios para aquele judeu. Aqui, o Senhor presenciou, né, uma outra situação contrária à primeira, a da viúva pobre. Vamos ler em Marcos 12, 41 a 44. Diz assim: E sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre. E muitos ricos deixavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos, que valiam um quadrante. E chamando ele e os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam ofertas no cofre, porque todos deram daquilo que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Não dá para ter uma ideia do que significava aqui essa proporção do dinheiro que o Senhor Jesus mostra aqui, os leptos e os quadrantes. Mas vamos tentar imaginar aqui centavos e reais, né? Reais inteiros. Então, alguma coisa como centavos e outra coisa como os reais inteiros, né? Isso é o que mostra o Senhor Jesus. É o que mostra exatamente a questão
daquilo que significa riqueza, daquilo que significa o consumo, daquilo que mostra o Senhor a respeito de ter ou não ter riqueza, nos dois lados. Eclesiastes mostrou isso muito claramente. Portanto, devemos ter muito, muito claro em nossas vidas que o que o Senhor Jesus testemunhou no ofertório não nos deixa dúvidas sobre quando devemos ofertar e quando devemos também consumir. Bom, eu gostaria de caminhar para o final dessa aula. Primeiro com um resumo. Um resumo dizendo que tivemos a oportunidade de enxergar na história, né, Marx e Engels com um estudo profundo e científico do que é o trabalho e o consumo. Tivemos a oportunidade de entender como é que no ciclo, na lógica da economia, como é que nós somos alcançados. E principalmente nos dias de hoje. Tivemos a oportunidade de refletir a respeito do consumo saudável e do consumo desacerbado, da procura insana que fazemos, ou que alguns fazem, em torno do seu trabalho e da riqueza. Notamos que a riqueza não é um mal em si. Não, ela não é um mal. Mas ela é melhor quando ela é bem utilizada. E quando falamos a respeito de riqueza, pode ser que não seja o nosso caso, não é pelo menos o meu, mas eu quero dizer que ainda assim temos como nos ofertar. E aqui vai aquilo que eu gostaria de concluir essa questão do consumo consciente. E como fazermos dos nossos ganhos, dos nossos bens, uma oferta ao Senhor Jesus. E é como isso? É sendo a própria oferta, principalmente. Então, ser a próxima oferta, a própria oferta, está aqui. Aqui um spoiler, mas na realidade já há uma proposta. Meu irmão, minha irmã, ser a próxima oferta, ser a própria oferta. Como fazer isso? Aqui nós temos uma proposta. Seja um diácono ou uma diaconisa discípulo. O que significa isso? Significa que você não precisa ser um diácono eleito. Nós estamos fortemente querendo que os irmãos se envolvam. E esse é um ministério muito abençoado, onde nós teremos aqui várias oportunidades. A oportunidade, primeiro, de se ofertar ao Senhor. Segundo, de trabalhar junto com os irmãos que são diáconos eleitos. Terceiro, ter a oportunidade de aprender o que é a diaconia, para que, quem sabe, no futuro você seja também um diácono. Então, é a oportunidade de se ofertar. Se não for a diaconia, tem o Ministério do Sabor, tem o coral, tem também os jovens, né? Tem os professores. Nós temos várias atividades dentro da igreja. Oferte-se a si mesmo, meu irmão e minha irmã. Com isso, eu termino essa aula agradecendo ao Senhor Jesus por mais uma oportunidade de compartilhar aquilo que Deus colocou em meu coração. Mais uma vez, quero aproveitar também para que você vá lá no nosso canal do YouTube, faça a sua inscrição, né?
abaixe no seu celular o aplicativo da nossa igreja. Esteja em contato conosco, nos visite, dê a alegria da sua presença conosco. Quanto a essa aula aqui, essa aula está sendo disposta e todas as outras anteriores também. Então, a dualidade da cosmovisão cristã, todas as aulas estão lá. Todos esses conceitos, essas coisas, nós estamos compartilhando lá com os irmãos. Que o Senhor Jesus lhe dê um excelente domingo, um bom descanso, e que tenha uma semana muito abençoada. Em nome do Senhor Jesus. Amém.